Uma irmã entrou para o grupo de coral recentemente. Ela tem uma voz linda cantando, mas tem dificuldade com aspectos técnicos e eu tenho que repetir as coisas. Às vezes fico impaciente com ela e me irrito. Sei que isso vai contra a vontade de Deus e faço o máximo para me controlar. Mas quando acontecem problemas, não consigo deixar de evitar esse tipo de corrupção. Não sei como resolver esse problema. Irmã Lee, eu era que nem você. Eu achava que era talentosa e que entendia a minha profissão, então me colocava num pedestal. Ensinando a outros irmãos e irmãs, minha expressão e meu tom eram sempre de superioridade e desdém. Às vezes, as minhas palavras os machucavam e eu nem percebia. Depois de experimentar o julgamento, o castigo, a poda e o tratamento das palavras de Deus, finalmente ganhei alguma compreensão sobre o meu caráter arrogante e comecei a mudar. É como dizem essas palavras de Deus. Se ao experimentar a obra de Deus, uma pessoa quiser se transformar em alguém com uma semelhança humana, precisa passar pela revelação, pelo castigo e julgamento das palavras de Deus. E no final, ela será capaz de se transformar. Essa é a senda. Se a obra não fosse assim, as pessoas não teriam como mudar. Isso precisa ser feito assim aos poucos. As pessoas têm que experimentar julgamento e castigo, poda e tratamento contínuos. As coisas expostas na natureza das pessoas precisam ser reveladas. As pessoas serão capazes de caminhar na senda correta depois que essas coisas forem reveladas e as pessoas as entenderem claramente. Só após um período de experiência e tendo entendido alguma das verdades, elas terão alguma garantia de permanecer. Agora vou comunicar sobre a minha própria experiência e entendimento. Está bem. Tá bem. Está bem. Comecei a estudar Guzheng quando eu tinha 5 anos. E me formei em Guzheng na Academia de Música. Quando comecei a acreditar em Deus, soube que videoclipes da igreja precisavam de trilha sonora com Guzheng. Então fiquei muito animada. Pensei, se algum dia eu tiver a chance de poder cumprir esse dever, vou poder aproveitar os meus talentos para criar lindas músicas para adorar a Deus. Em maio de 2019, eu finalmente fui escolhida para esse dever. Quando eu entrei para o grupo, conheci 2 irmãs e pensei, elas foram escolhidas por terem talento. Mas aposto qualquer coisa que eu sou muito mais talentosa que elas. Depois que passei a conhecê-las, descobri que nenhuma tinha estudado teoria musical profissionalmente. E as 2 disseram que queriam aprender mais comigo. Quando ouvi aquilo, me senti maravilhosa. Logo pensei, fui escolhida para esse grupo dentre muitos irmãos e irmãs. E sei mais do que as irmãs que são minhas colegas. Então, minhas habilidades devem ser incríveis. Depois disso, uma das irmãs me disse, daqui uns dias, outra irmã vai se juntar ao grupo. E eu soube que ela toca Guzheng no nível 10. Em que nível você toca? Não fiquei nem um pouco impressionada e pensei, pouco importa o nível em que você toca. Eu sou formada e o Guzheng faz parte de quem eu sou. E daí se você toca no nível 10? Níveis não valem de nada para uma profissional. Então, orgulhosamente disse para ela, eu sou profissional. Uns dias depois, a irmã Ming chegou. Ela disse que depois de passar no teste do nível 10, ficou mais de 10 anos sem tocar Guzheng. Então eu pensei, pelo visto, parece que sou a única profissional deste grupo. Logo vou mostrar a vocês o quanto eu sou boa. Depois disso, eu conseguia compor uma música em 2 ou 3 dias. Mas vi que as minhas irmãs ainda estavam na teoria musical básica. Às vezes, elas ficavam totalmente confusas e eu me sentia muito superior. Eu achava que ter estudado profissionalmente me destacava. Principalmente quando eu via que elas não conseguiam compor músicas ou quando erravam. Eu sentia que seria natural começar a bancar a professora ao ajudá-las a aprender. Lembro que uma vez eu estava compondo uma música e, de repente, ouvi alguém tocar Guzheng na outra sala. Eu sabia que o som vinha da irmã Ming praticando e não conseguia evitar sentir um desdém crescendo em mim. Pensei, faz muito tempo que a irmã Ming não toca. Ela é muito ruim. Tentei aturar aquele som, mas depois de um tempo não aguentei. Fui até ela e disse, você está tocando muito desafinada. Como conseguiu passar no teste de nível 10? Quando eu falei isso, o rosto dela ficou todo vermelho de vergonha. E ela me disse bem nervosa. Faz muito tempo que eu não toco. Eu perdi a prática.
Você poderia me ensinar a tocar essa canção, por favor? Eu olhei para ela e disse: deve fazer muito tempo mesmo que você não toca. Ela baixou a cabeça e não disse mais nada. E eu me senti meio culpada. Achei que talvez eu não devesse tratá-la assim. Mas lembrei que na época da escola eu falava de forma muito mais dura com os meus colegas. Então meu tom com ela não foi tão ruim assim. Aí eu sentei e toquei enquanto ela assistia. E eu disse: toque como eu te mostrei que vai conseguir. Depois disso, quando ela sentou para tocar, vi que as mãos e os dedos dela estavam duros e ela parecia nervosa. Ela tocou poucas notas antes de errar. Aí eu mostrei para ela mais algumas vezes, mas como ela continuava errando, comecei a criar antipatia. Na época da escola, quando eu pedi ajuda de colegas, bastava eu repetir 2 vezes. Pensei, já te ensinei várias vezes, mas não consegue acertar. Você é muito burra. Então eu disse a ela: se ainda não consegue depois de tantas tentativas, sinceramente não vou mais ensinar. O olhar dela para mim era de grande decepção. Aquele olhar penetrou a minha alma e eu percebi que ela se sentia constrangida por mim. Como eu pude agir dessa forma? Por que não fui um pouco mais paciente? Mas aí eu pensei: eu só estou corrigindo os erros dela. Ela pode estar sofrendo agora, mas isso vai motivá-la a melhorar mais rápido. E no fim das contas, terei ajudado. Na hora, foi o que eu pensei que aconteceria. Mas depois descobri que a irmã Ming tinha cada vez menos vontade de tocar. E ela parou de me fazer perguntas. Quando eu perguntei o motivo, ela me disse: tenho medo de perguntar e você me criticar. Então nem ouso perguntar o que não sei. Eu prefiro esperar você praticar, ouvir da sala ao lado e assim aprender como melhorar as minhas habilidades. Quando ouvi ela dizer essas palavras, o meu coração doeu. Eu nunca tinha pensado que a constrangia a ponto de ela ter medo de me perguntar. E nem que eu a tinha magoado tanto. Me senti horrível e pensei: eu só queria ajudá-la a aprender mais rápido. Como as coisas chegaram a este ponto? Então orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse a entender melhor todos os meus problemas. Então eu li esta passagem das palavras dele. Como surge um caráter arrogante? Ele é causado por alguém que consulta você? Não, ele vem da minha natureza. Como então sua natureza pode levá-lo a ter esse tipo de reação e expressão? Como isso se revela? No momento em que alguém consulta você sobre alguma coisa, você imediatamente se torna irracional, perde sua humanidade normal e não consegue mais fazer julgamentos corretos. Você pensa: você está me perguntando sobre isso, eu entendo isso, conheço isso, compreendo isso. Eu me deparo frequentemente com essa questão e ela é muito familiar para mim. Não é problema. Quando você pensa dessa forma, sua racionalidade é normal ou anormal? Quando qualquer caráter corrupto se revela, a racionalidade de uma pessoa se torna anormal. Portanto, não importa que problema você encontre, mesmo quando alguém consulte você, você não deve assumir uma atitude altiva. Sua racionalidade deve permanecer normal. Não seja hipócrita. Pegue os pontos fortes dos outros para compensar suas próprias deficiências. Observe como os outros vivem de acordo com as palavras de Deus. E veja se vale a pena imitar suas vidas, ações e falas. Se você considera os outros menos do que você, você é hipócrita, presunçoso e não beneficia ninguém. Amém. Ler as palavras de Deus fez eu me sentir terrível e miserável. As palavras de Deus expuseram todas as minhas ações e pensamentos. E só então eu percebi que tal comportamento era uma revelação do meu caráter arrogante. Eu achava que só porque eu tinha instrução musical e algum conhecimento profissional eu era excepcional. Eu achava que era um talento profissional. Quando as minhas irmãs não entendiam algo e me faziam perguntas, eu achava mais ainda que as minhas habilidades e o meu conhecimento profissional me destacavam da multidão. Eu sentia que era superior. Então me colocava na posição de professora.
E usava uma atitude e um tom superiores de professora quando ensinava as irmãs. Quando eu ouvi que a irmã Ming não tocava tão bem, eu não só a menosprezei, como também a repreendi na hora. Não tive consideração pelos sentimentos dela. Mostrei para ela como se tocava várias vezes, mas quando eu ainda a ouvia errando, eu era tão dura com ela que ela se sentia constrangida demais para praticar. Ela tinha tanto medo que preferia estudar em segredo a me perguntar. Como foi que me tornei tão arrogante e insensível? Eu era tão arrogante que perdi toda a humanidade normal. Considerando o fato de que ela não tocava havia 10 anos, era normal ela ser meio desastrada e aprender devagar ao recomeçar. Verdade. Mas o fato de ela estar disposta a reaprender e fazer o trabalho duro de praticar para cumprir seu dever era admirável. Em vez de ver isso nela, eu a humilhava pelos erros dela, minando a vontade dela de tentar. Como eu pude ser tão arrogante e sem humanidade? Quanto mais eu pensava nisso, mais percebi o quanto meu caráter era corrupto. Tive que me arrepender a Deus. Não podia continuar daquele jeito. Então orei. Deus, vivo presa no meu caráter arrogante, menosprezando e constrangendo a minha irmã. Eu a machuquei muito. Agora percebo o que fiz e quero me arrepender a ti. Eu imploro que me guie para me livrar do meu caráter de arrogância e prepotência, para que eu entre na verdade e viva uma humanidade normal. Amém. Graças a Deus. Depois de ouvir a sua comunhão, eu percebi que sempre revelei o caráter satânico da arrogância e da prepotência. E que também me faltava humildade. E o que aconteceu? Depois disso, eu me abri proativamente para todos em uma reunião sobre a corrupção que eu vinha revelando. E pedi desculpas à irmã Ming. Eu disse, por ter estudado música profissionalmente, presumi que eu era melhor do que todas vocês. Então, quando te ensinei a tocar, usei um tom sarcástico, desdenhoso e repreensivo na minha atitude com você. Eu peço desculpas por toda a dor que causei. De hoje em diante, quero entrar na verdade de viver uma humanidade normal. Não quero mais que se sinta constrangida. Se você me vir revelar corrupção, quero que me ajude apontando. Depois que eu disse isso, a irmã Ming não só não ficou contra mim, como disse que esperava que eu ajudasse mais com as habilidades dela. Quando vi que mesmo depois de machucá-la e constrangê-la tanto, ela não ficou chateada, senti ainda mais vergonha. Eu pensei, no futuro quero ser uma boa parceira para ela e cumprir o dever juntas. Amém. Graças Amém. a Deus. Depois disso, quando eu vi a irmã Ming errar na música dela, às vezes eu ainda a menosprezava. Mas eu era capaz de ver imediatamente que estava revelando meu caráter arrogante. Então eu fui capaz de orar a Deus, ajustar minha atitude, parar de agir como professora e ajudá-la de maneira amigável. Algum tempo se passou e eu percebi que a minha relação com ela tinha se tornado mais normal. E tudo que eu ensinava a ela, a aprendia muito rápido. Algumas das músicas eu levei meses na escola para aprender, mas ela aprendia em apenas um mês. Olha. Ficamos todos muito animados e agradecemos a Deus por nos guiar. Graças a Deus. Mas apesar dessa experiência e do fato de que meu estado melhorou, e que por fora eu não era mais tão arrogante quanto antes, eu ainda não tinha muito entendimento nem odiava o meu caráter satânico arrogante e convencido. Então, quando o momento propício se apresentou, os mesmos problemas voltaram. Depois disso, nosso grupo começou a estudar intervalos. Uma noite, vi que o cálculo de intervalo da irmã Ming era muito lento. Então, quis ensiná-la uma maneira mais fácil de calcular. A irmã Yan e a irmã Xiaoyi também vieram para aprender. E pouco depois, a irmã Xiaoyi e a irmã Ming conseguiam calcular intervalos usando o método que eu ensinei. Ao ver que elas estavam conseguindo, eu fiquei muito contente. Eu pensei, eu realmente sou uma profissional acima da média. Senti que eu queria fazer mais do que continuar falando e ensinando a elas. Mas reparei que a irmã Yan não estava calculando com o meu método e que estava muito lenta. Então eu pensei, se você continuar fazendo sozinha, quantos intervalos vai conseguir calcular em 1 hora? Só está jogando o tempo fora. As outras duas estão fazendo o que eu ensinei, estão muito mais rápidas. Então eu disse à irmã Yan, tente fazer do jeito que eu ensinei.
Ela fez uma expressão embaraçosa e disse que sabia calcular intervalos desde antes de ouvir o método que ensinei, porque ela já tinha aprendido outro método. Mas depois de ouvir o que eu ensinei, ela não conseguia mais e agora estava completamente confusa. Não consegui não sentir desdém por ela. Pensei, o método é simples, você é tão burra assim que não entende? Você vai aprender isso hoje. Não acredito que você não consegue. Então peguei um banquinho e me sentei ao lado dela. Comecei a usar minhas mãos para explicar como fazia. Repeti várias vezes, mas a expressão dela era de confusa. Então guardei a minha raiva e tentei explicar por mais meia hora. Mas depois disso eu vi o quanto ela estava envergonhada e confusa. Eu pensei, talvez esteja muito tarde, ela deve estar muito cansada. E a deixei ir descansar. No meio da noite eu levantei e vi a irmã Yan ainda acordada e calculando intervalos. Fiquei chocada. Perguntei por que ela ainda estava acordada treinando. E parecendo frustrada, ela disse: na verdade, ainda não entendi o método que você me ensinou. Sei calcular intervalos usando o meu próprio método, só que é um pouco mais lento. Acho melhor eu usar o meu método por enquanto. Ao vê-la trabalhando arduamente no meio da noite e com aquela expressão de preocupação com o que ela falou, acabei me sentindo culpada, porque percebi que mais uma vez eu tinha constrangido minha irmã. No dia seguinte, na nossa reunião, eu pedi que todas as irmãs falassem abertamente sobre os meus defeitos. Elas disseram que eu sempre gostava de falar com autoridade, que eu era muito arrogante e que sempre as constrangia e que eu insistia que elas fizessem tudo do meu jeito. Uma das irmãs disse que eu era dura demais ao falar e que deixava as outras desconfortáveis. Quando eu ouvi minhas irmãs dizendo aquelas coisas, senti a minha cabeça girar e meu rosto ficou quente. Era difícil aceitar. Eu não conseguia deixar de ficar ressentida. Eu pensei, talvez eu seja um pouco arrogante, mas estou melhorando. Não posso ser tão ruim quanto elas me fazem parecer. Eu me dei conta de que aquilo estava acontecendo porque Deus permitiu e eu não tinha o direito de dar desculpas ou argumentar. Isso seria recusar a verdade. É mesmo. E além disso, fui eu quem pediu para as minhas irmãs apontarem os meus defeitos. Elas apontaram sinceramente e eu me recusei a aceitar. Isso não era sem sentido? Era. Quando entendi tudo isso, silenciosamente orei a Deus, pedindo que Ele permitisse que eu aceitasse e obedecesse ao que minhas irmãs apontaram. Depois que eu orei, me senti muito mais calma e disse às minhas irmãs que iria refletir sobre os meus problemas. E durante meus devocionais, li esta passagem das palavras de Deus. Se você realmente possui a verdade em seu interior, a senda que trilhar será naturalmente a correta. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tivesse arrogância e presunção, acharia impossível abster-se de desafiar Deus. Você se sentiria compelido a desafiá-lo. Não faria isso de propósito. Você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. Fariam você se exaltar, colocar-se constantemente na vitrine. E finalmente fariam você se sentar no lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No fim, você transformaria as próprias ideias, os próprios pensamentos e as próprias noções em verdades a serem adoradas. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Quando vi o que era revelado nas palavras de Deus, entendi que a raiz da arrogância e prepotência que revelei e a forma como constrangi minhas irmãs era porque eu ainda tinha uma natureza satânica arrogante dentro de mim. Vivendo sob essa natureza arrogante, eu sempre achava que era melhor do que os outros. Então eu queria dar a palavra final em tudo. Principalmente quando eu via que as minhas habilidades eram melhores. Eu ficava acima das irmãs e agia como professora, exigindo que todas me ouvissem e me obedecessem. Nas circunstâncias certas, eu iria involuntariamente exibir o meu conhecimento e minhas habilidades. Usar as minhas visões como critérios a serem seguidos e até considerá-las como verdade, exigindo a obediência dos outros.
Quando vi que a irmã Ian não estava usando o meu método para calcular intervalos, fiquei brava e a pressionei. Insisti que ela mudasse o método dela e me ouvisse. Não respeitei os sentimentos dela, nem levei em conta as suas dificuldades. Não dei espaço para as irmãs comunicarem. Eu fui muito arrogante e perdi a razão. No final, acabei não ajudando as minhas irmãs em nada. Só as magoei e as constrangi. Impactei o cumprimento do dever delas e atrapalhei o trabalho de todo mundo. Foi aí que eu percebi que viver sob um caráter arrogante não só evitava que eu vivesse uma semelhança humana, como atrapalhava os deveres dos outros e bloqueava o trabalho da igreja. Como eu podia dizer que estava cumprindo os meus deveres? Eu não estava, obviamente, fazendo mal e resistindo a Deus? Se eu não me arrependesse, cedo ou tarde, Deus iria me rejeitar e me eliminar. Deus me protegeu fazendo com que as minhas irmãs pudessem me ajudar apontando os meus defeitos. Sem elas, continuaria a viver sob meu caráter arrogante. E sabe-se lá quantas maldades eu teria feito. Depois disso, li outra passagem das palavras de Deus. Deus criou o homem, deu vida a ele. E também lhe deu um pouco de sua inteligência, suas habilidades e o que ele tem e é. Depois que Deus deu ao homem todas essas coisas, o homem foi capaz de fazer algumas coisas independentemente e pensar por conta própria. Se o que o homem inventa e faz é bom aos olhos de Deus, então Deus o aceita e não interfere. Se o que o homem faz é correto, então Deus simplesmente permitirá que seja assim para sempre. Então, o que a frase "e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome" indica? Sugere que Deus não fez nenhuma alteração aos nomes dos seres viventes. Qualquer que fosse o nome que Adão chamasse, Deus diria sim e registraria o nome como está. Deus expressou alguma opinião? Com certeza não. Então, o que vocês veem aqui? Deus deu inteligência ao homem e o homem usou a inteligência dada por Deus para fazer as coisas. Se o que o homem faz é positivo aos olhos de Deus, então é afirmado, reconhecido e aceito por Deus, sem qualquer avaliação ou crítica. Isso é algo que nenhuma pessoa ou espírito maligno ou Satanás pode fazer. Amém. Vi que na essência de Deus não existia arrogância, presunção ou prepotência. E depois que Adão deu nome a todos os animais, Deus simplesmente os aprovou e fez uso sem discordar. Deus é o Criador. A sabedoria dele é incomparável à do homem. Mesmo assim, ele nunca se exibe, muito menos obriga os outros a ouvi-lo. Ele dá espaço às pessoas, permitindo que tenhamos liberdade. Enquanto fizermos coisas positivas, ele não interferirá. Quando pensei nisso, me senti envergonhada. Eu era menos que um grão de areia aos olhos de Deus. Mas eu ainda tirava vantagem do meu conhecimento profissional e dos talentos que ele me deu. Eu me colocava acima de todos, me exibia e desdenhava dos outros. Eu também insistia que as outras pessoas me ouvissem, a ponto de meu tom de voz mudar. Eu era muito arrogante. Minha irmã podia cumprir o dever dela sem problemas com o método que ela conhecia. Mas eu a forcei a usar meu método e não dei espaço para ela pensar independentemente. Fui impositiva e ditatorial. Como pude ser tão insensata? Eu só vivia caracteres satânicos, o que era desprezível. Percebi que não importava o quanto eu fosse talentosa, se não praticasse a verdade nem mudasse meu caráter satânico, cedo ou tarde eu seria rejeitada e eliminada por Deus. Quando pensava nessa possibilidade, eu ficava com medo e também me odiava. Eu orava a Deus dizendo que iria me arrepender e praticar a verdade, e que não iria mais viver sob meu caráter arrogante. Depois disso, li 2 passagens das palavras de Deus, que me deram uma senda para me libertar e me livrar do meu caráter arrogante. Não seja presunçoso. Você pode assumir o trabalho sozinho, mesmo se for o mais hábil profissionalmente? Ou sentir que sua qualidade é a melhor dos que estão aqui? Você pode assumir o trabalho sozinho, mesmo se tiver o status mais alto? Você não pode, não sem a ajuda de todos.
Portanto, ninguém deve ser arrogante e ninguém deve querer agir unilateralmente. É preciso engolir o orgulho, abrir mão de seus próprios pensamentos e ponto de vista e trabalhar em harmonia com os colegas. Essas são as pessoas que praticam a verdade e possuem humanidade. Tais pessoas são amadas por Deus e somente elas podem ser devotas no cumprimento de seu dever. Apenas isso é uma manifestação de devoção. Deus concede dons ao homem, dando-lhe habilidades especiais e também inteligência e sabedoria. Como o homem deve usar essas coisas? Você deve dedicar suas habilidades especiais, seus dons, sua inteligência e sabedoria ao seu dever. Você deve usar seu coração e quebrar a cabeça para aplicar tudo que sabe, tudo que entende, tudo que pode alcançar e tudo que pensa ao seu dever. Agindo assim, você será abençoado. Contemplar as palavras de Deus me fez entender que Deus me deu talento e me destinou a estudar o conhecimento profissional sobre música, para que eu usasse essas coisas para cumprir meus deveres. E não com o propósito de eu ser arrogante e orgulhosa. Percebi que todos têm suas qualidades e seus defeitos. E que por mais que eu seja ótima com música, nunca vou ser a melhor em tudo. E não significa que eu tenha a realidade da verdade. Percebi que tinha que trabalhar para compensarmos os defeitos uns dos outros e trabalhar como humanidade para criar obras que testemunhem a Deus. Só assim cumpriremos sua vontade. Amém. Isso. Depois disso, ao tocar guzeng e aprender habilidades com as minhas irmãs, se eu notasse algo em que elas precisassem melhorar, eu conscientemente orava a Deus para ter força de renunciar a mim e ensinar a elas pacientemente. E eu também podia aprender com as qualidades delas. Depois disso, elas não se sentiam mais constrangidas por mim. E conseguiam usar seus talentos em seus deveres. Com o tempo, se sentiam cada vez mais livres. Com a orientação do Espírito Santo, produzimos composições mais rápido do que antes. E a qualidade só melhorava. Mais tarde, uma irmã mais jovem que nunca na vida havia estudado teoria musical entrou no grupo. Para ajudá-la a aprender tudo da forma mais rápida possível, desenvolvi um curso para ela que abrangia do mais básico ao mais avançado. Eu achei que se ela seguisse meu curso, seria capaz de aprender rapidamente. Mas um dia ela veio me perguntar sobre algo que não entendeu. Quando eu percebi que a pergunta não tinha nada a ver com o que eu tinha desenvolvido para ela, comecei a me sentir desconfortável e pensei: desenvolvi um curso tão bom, mas você o está ignorando. Em vez de usá-lo, procura por outros materiais. Se estudar assim, quando você acha que vai melhorar? Será que está duvidando do meu profissionalismo? Quando meu pensamento chegou nesse ponto, reconheci que era o meu caráter arrogante se mostrando de novo. Então, imediatamente, orei a Deus e renunciei a mim. Pensei em como eu fazia as coisas antes, confiando no meu caráter arrogante e causando constrangimento às irmãs do meu grupo. Dessa vez, eu sabia que tinha que respeitar a opinião dela. Decidi deixá-la estudar no seu próprio ritmo e do seu próprio jeito, em vez de forçá-la a fazer o que eu achava melhor. Depois, quando estávamos trabalhando numa composição, sempre que encontrávamos pontos em que nossas visões eram discordantes, conscientemente eu me libertava e discutia as coisas com ela. No final, uma semana depois, nossa composição estava pronta. E eu sabia que isso era verdadeira orientação e bênção de Deus. Graças a Deus. É como dizem as palavras de Deus. Quanto mais você praticar a verdade, mais tomará posse da verdade. Quanto mais você praticar a verdade, mais você tomará posse do amor de Deus. E quanto mais você praticar a verdade, mais você será abençoado por Deus. Amém. Graças a Deus. Sua experiência foi muito prática. Agora encontrei uma nova senda para Que praticar. maravilha, graças a Deus.